Fala aí, galera. E aí, beleza? Aqui não acabou o frio ainda não. E pior, e parece só piora, né? O final assim é aquele assim, tipo fim de festa, sabe? Ah, vou jogar toda a neve que não caiu durante o inverno, vou jogar tudo de um dia só. Então tá previsto aí cair uma tempestade braba entre terça e quarta-feira. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Mas esse vídeo é pra contar mais uma história. Que o pessoal acha que eu tô de zoeira, não é? Tudo é verdade, cara. Tô contando histórias que aconteceram. E essa história eu comecei a contar numa live que eu fiz. Eu não me lembro se eu fiz com o Gustavo e o JC ou com o JC e o Gustavo. Não sei qual dos dois canais que eu fiz, que eu fiz essa live, que eu contei essa história. Mas acho que eu não contei com todos os detalhes. Não sei se foi no Gustavo do For USA Flórida ou se foi no do JC Family Família. Mas estão lá na minha... Eu fiz uma playlist só com os hangouts. Então um deles ali é um desses aí que eu falei. O que aconteceu foi que quando a gente veio pra cá, a gente decidiu passar um mês nos Estados Unidos antes. Assim, viajar, tipo férias. Que realmente é estressante. Todo o processo é estressante. A gente trabalhava ao mesmo tempo que a gente estava no processo, estudava francês, aquela coisa toda. E tinha um casamento pra gente ir em Chicago, de um primo da minha esposa. Então a gente falou, pô, vamos já no casamento. A gente foi chamado pro casamento e tal. E vamos lá pro casamento. E já que a gente vai estar no meio da estrada, no meio da viagem, a gente já vai, roda os Estados Unidos, fica um mês lá viajando. Beleza. O que a gente fez? A nossa passagem era Rio... Deixa eu lembrar agora. Era Rio, São Paulo, Toronto, Toronto, Montreal. E a gente pegou esse trecho Toronto-Montreal, a gente conseguiu trocar ele por Toronto, Nova York, Montreal. Então o que a gente fez? A gente pegou toda a nossa passagem, toda a nossa bagagem da vida inteira. Tipo, a gente estava se mudando para o Canadá, a gente estava imigrando. E então a gente comprou, em vez de comprar mala, que mala normalmente a própria mala já é pesada, a gente tinha direito a 35 quilos, 2 malas de 35 quilos cada um, mais a mala de mão. A gente não tinha filho na época. Então a gente, em vez de comprar mala, a gente comprou 2 sacos daqueles de... Sabe aqueles sacos a gente chama no Rio de sacoleiro, que é o pessoal que vai no Paraguai fazer compra para vender no camelô, sacões gigantes, que é tipo uma bolsa preta de lona. E que a gente conseguiu botar 35 quilos nela, só que ela ocupa muito mais espaço do que uma mala. Então a gente botou muito mais coisa do que daria numa mala. De roupa, de objetos pessoais e tal. E então a gente foi com essas 2 bolsas, mais as malas de mão. Então a gente não precisou ir com 2 malas. Não. Sim. E cada um com uma mochila, como a gente mochilou na Europa, cada um tinha uma mochilona. E essa mochilona, a gente tinha um saco de mochila que a gente botava dentro desse saco as 2 mochilas juntas. Então a gente colocou, então a gente ainda teve mais uma mala. Então foi assim, foi uma mala normal, 35 quilos, mais 2 bolsas de sacoleiro, 35 quilos cada uma, e 2 mochilonas dessa de viagem, que somadas as 2 deu 35 quilos. Só que a gente botou no saco de mochila, então virou uma coisa só, um volume só. Então a gente foi com 4 volumes de 35 quilos, mais 2 malas de mão, cada um com uma, mais mochila. Cara, a gente estava se mudando. Então você imagina, a gente chegou em Toronto com todas essas malas, tudo isso aí. Só que a gente não foi para Montreal, a gente não imigrou naquele momento. Em Toronto tem uma área que é americana, você faz a aduana americana ali dentro do aeroporto de Toronto.
E lá fomos nós, com o nosso passaporte brasileiro, visto americano, a gente já tinha. Eu nunca tinha ido dos Estados Unidos, minha esposa já tinha, mas a gente fez o visto americano de qualquer jeito. E o visto de imigrante já carimbado, que é uma entrada só, tipo, entrou, imigrou, beleza, do Canadá. E a gente chegou pro cara da imigração americana, cheio de mala, imagina, cara, aquela quantidade de bolsa. O cara chegou, vocês vão fazer o quê? A gente vai ficar um mês aqui, a gente tá imigrando pro Canadá. A gente contou a história real, verdadeiramente. A gente até errou no inglês numa coisa, que era... Você não pode chamar de marriage, de casamento, né? Você tem que chamar de reception. Porque se você falar que você está indo pro marriage, você está indo para casar, entendeu? Você é o noivo e a noiva, entendeu? Ou marriage party, entendeu? Uma coisa assim. E a gente errou nessa. Na verdade, o cara, vocês vão pro marriage e tal? Não, a gente vai pra festa, going to the party e tal. O cara, entendi, vocês estão indo para um reception. Isso. Onde que é? Lá em Chicago. Legal, mas vocês vão para onde agora? Nova York. Vocês vão fazer o quê? Vamos deixar as malas na casa de um primo e vamos conhecer Nova York, depois a gente vai para Flórida, ficar um tempo lá. Não, na verdade foi depois. Nova York, de Nova York a gente ia para Chicago pro casamento, do casamento a gente ia para Flórida, ficar lá na Flórida, ir para Disney, não sei o quê. Conhecer Miami, então essas áreas todas. E depois a gente ia voltar para Nova York, pegar nossas malas e ir para Montreal. O cara olhou pra nossa cara e falou assim: beleza, boa festa. Pum, carimbou. A gente entrou com aquilo tudo, gente. Vocês têm noção? O cara é treinado para ver se você tá falando verdade ou não. E ele viu que a gente tava falando. Realmente, a gente falou a verdade, a gente não mentiu em nada. E foi realmente o que a gente fez. Entendeu? A gente chegou em Nova York, a gente deixou as malas lá num depósito do primo da minha esposa. De lá, que é irmã, na verdade esse primo é filho do pessoal de Orlando. Mas a irmã do que ia casar lá em Chicago, ela estava em Nova York também. A gente passou em Nova York, todo mundo. Fomos de carro. Ela dirigiu uma parte até Pensilvânia, a gente dormiu em Pensilvânia, na casa de uma tia dela. E da Pensilvânia eu fui dirigindo até Chicago. Então a primeira vez que eu dirigi nos Estados Unidos foi legal, essa estrada e tal. E fomos para Chicago, festa de casamento, tal. Depois de lá a gente pegou um avião, a gente foi de avião direto para Orlando, foi lá para casa desse tio, que é o pai do que mora em Nova York. E a gente ficou lá em Orlando, foi pra Disney e tal, não sei o que. Conhecemos lá a Disney. E de lá a gente foi conhecer Miami. Alugamos um carro, fomos pra Miami. Conhecemos Miami e tal. O pessoal que mora, uma galera lá que mora, onde brasileiro mora lá na área de Boca Raton, na área de Deerfield Beach. Foi muito conhecido lá. Ficamos lá acho que uma semana, ficamos um tempão lá. E isso tudo foi durante um mês, né? Então a gente ficou um tempão em Orlando, ficou um tempão em Deerfield Beach. A gente ficou quase uma semana também. Não, a gente ficou uma semana lá em Chicago. Aliás, cidade mais maravilhosa que eu conheci, assim, top. Chicago e os subúrbios, né? Que a gente ficou num subúrbio. O pessoal não tem nem chave de casa, esquece. Lá não, nem tranca a porta. O carro fica aberto. E realmente, cara, qualidade de vida, sei lá, 200%. E a gente foi para Nova York de novo, de Orlando, lá de Miami, a gente foi para Nova York, pegamos nossas malas todas, e aí que a gente teve problema. Quando a gente estava saindo de Nova York no aeroporto, me carimbaram lá na nossa... Escreveram no nosso ticket de voo 4 S's, S. Aí, o que é isso? Estranho, né? Chegamos lá, a polícia chamou a gente teve que ir pra uma sala, perguntaram pra gente, uma sala não, um cantinho assim, não foi nem uma sala, foi um cantinho. Perguntaram o que a gente estava fazendo. Eu falei, a gente tá imigrando pro Canadá, mas a gente veio passear nos Estados Unidos. Não, mas vocês não compraram nada, tipo, a gente não fez nada, a gente só foi passear. Aí escanearam a gente, passaram um paninho
na minha mão, passaram paninho em qualquer lugar, botar numa máquina pra, sei lá, se usa droga, ou se matei alguém. Sei lá, você passa um paninho, deve ver se tem pólvora, se tem maconha, sei lá. Passaram na nossa mala de mão, paninho, não sei o quê. Ou seja, foi mais difícil a gente sair dos Estados Unidos do que entrar. E quando a gente chegou em Montreal, e detalhe, quando a gente saiu de Toronto para Nova York, a gente não saiu na aduana, a gente já saiu direto na rua. Porque a gente já passou na aduana lá em Toronto, entendeu? Então aí quando a gente pegou a gente saiu do aeroporto, a gente saiu na rua direto. Não tinha nenhum policial nem nada. Na saída fizeram isso e tal, aí quando a gente chegou em Montreal que a gente fez a nossa... estamos imigrando, aí o cara carimbou, mandou a gente passar a linha. Aí marcou todos os documentos, aquela coisa do residente permanente, ou a carta de assurance maladie, que é a carta de seguro-saúde, e todas as palestras, já marcamos todas as palestras, já deram papel já dizendo onde é que tinha as escolas que tinha francização, tal. Quer dizer, tudo foi feito depois de um mês que a gente passou nos Estados Unidos. Bom, essa é a história de hoje. Acreditem vocês ou não, foi o que aconteceu. E é isso. Vocês querem ir para os Estados Unidos, querem ir para o Canadá? Contem sempre a verdade. Contem sempre a verdade. Falou? Um abraço, sucesso, fiquem com Deus. Até a próxima história. Fui.